Como é que é, malta? Tudo bem? Eu sou o Ricardo. Para quem não me conhece, né? Está aqui no canal. Eu sou o Ricardo, que é o brother Rafa, meu amigo Rafa. E nós viemos hoje aqui basicamente falar sobre alguns temas, sobre aquilo que nós temos discutido, pensado na mesa, pontos importantes que nós devemos partilhar com cada um de vocês. E vai ser bom. Fiquem aí para ver. Deem like, compartilhem. Se gostarem, comentem. Digam tudo aquilo que vocês pensam a ser. Concordem, não concordem. Comuniquemos uns com os outros e é isso. E aqui o tema que nós viemos aqui falar é, é sobre a questão mais congregacional. Um tema de como nós nos temos movido na igreja. Vamos falar acerca também um pouco de como nós vemos, como as escrituras apontam como deve ser a igreja em certas questões. É isso. Então, vamos começar. O ponto mais que nós mais temos falado um com o outro é acerca das obras. Como nós vivemos dentro da nossa congregação e muitas das vezes acreditamos não somente na nossa, mas em diversas outras congregações e outras igrejas, há sempre o povo que serve, que entende a vontade de Deus, e o povo que acaba por estar sentado no banco a assistir. Não é que diante do Senhor haja uma separação de um povo ou do outro, porque não, o Senhor ele olha de forma integral, né? Ele olha de forma completa. Ele vê, no caso, a nossa igreja, a Igreja Cristã Badas da Cidade, o Senhor ele olha para a Igreja Cristã Badas da Cidade. Não interessa necessariamente quem está a servir no culto de domingo, na adoração, ou quem está sentado. O Senhor ele olha para a igreja. O Senhor se preocupa com a igreja, com o corpo, com a família de Deus. E nós vamos um pouco falar sobre isso, né? Sobre também por vezes, né, ao longo da nossa caminhada, nós tivemos esses momentos também de pararmos ou desanimarmos ou não estarmos a entender aquilo que o Senhor quer fazer a partir de nós, porque cada um tem uma função no corpo de Cristo. Cada um, desde daquele que possa saber mais das Escrituras, tenha mais vivência, como daquele que acabou de se converter, e aquilo que nós queremos falar é acerca disso. Para fundamentar um pouco aquilo que nós vamos falar, em 1 João, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo João ele fala à igreja de Cristo e ele fala nesta epístola coisas muito pontuais. Ele expõe o evangelho de forma muito simples, mas muito profunda, muito objetiva, falando do amor. E ele começa assim no versículo 12: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E já venceste o maligno. Muito bem, ele separa aqui três grupos, por assim dizer. As crianças, né? Os jovens e os pais. E nós conseguimos entender, a partir disso, como se fosse, não três tipos, mas sim, acaba por ser três fases da vida cristã, sabem? Que é a criança, quando nós nos convertemos, é a parte do jovem, até podemos falar da questão de idade, por exemplo, eu e o Rafa somos jovens. O que é que o Senhor ele espera de nós, nesse sentido? Ele fala das crianças: Filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome, e depois ele vai falar: eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, na visão de João, quando ele olha para a igreja, ele entende que as crianças, elas devem conhecer o Pai. O esforço dela, os dias delas devem ser em conhecer o Pai, em fundamentar a sua fé. Ainda para mais, nós temos de lembrar-nos de quando nós nos convertemos. Yep. Nós não crescemos na igreja. Exatamente. E quando nós nos convertemos, o nosso foco e até a nossa paixão, aquilo que o Espírito Santo ele mais colocava no nosso coração é, mano, passar tempo no nosso quarto, buscar a presença de Deus, fundamentarmos a nossa fé. Nós desejamos a todo momento ir à igreja. Não que isso tenha que passar, só que de facto é um tempo, quando nós nos convertemos, de conhecer o Pai, de firmar os nossos pés, de como uma semente que foi semeada, ela criar raízes. Há necessidade disso, daqueles que estão na igreja de Cristo, novos convertidos, aqueles que se estão a converter, de fundamentarem a sua fé. Depois ele vai falar a questão dos jovens. Jovens, eu escrevi porque vencestes o maligno. Há uma necessidade do jovem, aquele que já tem um pouco mais de maturidade, aquele que já passa algum tempo e até, se calhar até já está a servir em certas questões. Ter o entendimento, nós necessitamos de vencer o maligno, tanto na nossa vida,
em santidade, porque nós vamos ser um exemplo para os outros. Nós temos influência no meio onde nós estamos, nós temos influência no nosso trabalho, então há uma necessidade de nós que professamos a fé, de vencermos o maligno na nossa vida e vencemos o maligno nas obras que ele tem feito contra os nossos irmãos. Porque nós nos preocupamos um com o outro. Então a minha responsabilidade como jovem, como cristão, como alguém que já carrega algo no Senhor, é me preocupar com o meu irmão, entender-se aquilo que o Satanás e discernir aquilo que Satanás possa estar a tentar fazer contra a vida dele. Então nós necessitamos, nós como jovens, aqueles que têm passado, e eu sei que de certeza que há aí alguém a ouvir isso, nós necessitamos de nos mover. Quem sabe alguém de nós temos dons que Deus nos deu, seja tocar uma guitarra, seja falar, seja aconselhar, seja o que for, o Senhor nos deu algo para fazer. Ainda que, ok, nós não recebemos uma profecia de algo, as Escrituras apontam para nós nos movermos segundo Jesus, segundo os seus passos. Então, o que é que isso significa? Nós temos que seguir os seus passos. Nas cartas, Paulo, os apóstolos vão expressar a forma como nós devemos viver no meio da congregação, no meio dos outros, no meio daqueles que não conhecem Cristo. Então, nós podemos fazer algo. Para falar acerca disso, vamos lá em Tiago, capítulo 2, versículo 18. Aliás, vamos no 14. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Nós vemos a necessidade, muitas vezes nós temos os nossos olhos abertos para aquilo que necessita de algo, mas nós não nos movemos. Porque muitas das vezes achamos que não estamos capacitados. E isso é mentira. A palavra nos capacita a agir. O que é que nós necessitamos mais, por exemplo, para aquilo, o que o Tiago está a falar aqui? Há um necessitado. O meu irmão está necessitado de alguma coisa. Eu tenho algo para oferecer. Porque é que eu não me movo nisso? Intencionalmente e intensamente nisso. Porque é que eu não vivo dessa forma? Como a Escritura ela está a falar. Eu estou a ver, só que eu não me estou a mover. E muitas vezes nós estamos apáticos na fé. E a fé que nós estamos a viver não é a fé que as Escrituras apresentam. Tiago está a dizer isso. A nossa fé sem obras é morte. As obras não nos levam à salvação. É a obra de Cristo, claro. Mas Jesus nos salvou. Nos tirou de uma vida de serviço no pecado. Dos nossos membros serem membros de injustiça. Como o Romanos fala, agora nós temos membros de justiça, ou seja, as nossas mãos, elas podem fazer justiça. E às vezes o fazer justiça não é pregar num grande lugar. Às vezes a justiça, ela está nos detalhes, está na vida, para o Senhor, diante do Senhor. O pouco que aos nossos olhos parece, para o Senhor é riqueza. Não juntai tesouros na terra, né? Juntai tesouros no céu. E às vezes um simples bom dia, uma conversa onde há uma preocupação com o meu irmão, esses detalhes que de certeza que o Espírito Santo vai nos revelar se nós assim lhe pedirmos, isso glorifica ao Senhor. Isso é o mais incrível. Para fundamentar a respeito disso, de que como nós temos que nos posicionar a respeito tanto da nossa igreja, da missão do Senhor, na nossa casa, o apóstolo Paulo fala para os hebreus exatamente a respeito disso, que é pessoas que elas já deviam estar no ensino da justiça, pessoas que já deviam estar a trabalhar no reino de Deus, pessoas que já deviam estar posicionadas em missão, mas elas não estão. E aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz o seguinte: quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão a precisar de leite e não alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, até vou referir isso de novo, está a dizer, existia um exercício constante, ou seja, eles tinham que exercer funções, eles tinham que pôr em prática algo que era isso que trazia a maturidade. Pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Capítulo 6, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus
da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Agora, o apóstolo Paulo, ele disse que ele lidava com certos irmãos na igreja, no tempo que eles já estavam a caminhar no Senhor, no tempo que eles já pertenciam à igreja do Senhor, já era suposto eles serem pessoas maduras, capacitadas e mestres para praticar obras e ensinar sobre a justiça. Para literalmente pôr em ação os dons, pôr em ação a missão que o Senhor entregou na mão deles. Mas o apóstolo Paulo disse para eles: eu queria muito falar com vocês com uma linguagem madura, mas eu não posso, porque parece que vocês ainda são crianças e eu vou ter que falar a respeito de coisas básicas, vou ter que falar a respeito dos nutrientes básicos do leite. Ou seja, o apóstolo Paulo estava a falar com um tipo de pessoa que, de acordo com o tempo, de acordo com o conhecimento dessa pessoa, já era para ela estar a exercer uma função, mas ela ainda se submete a uma mente fraca, onde não aprende, onde não aplica, onde essa pessoa ela vive numa infantilidade. E o apóstolo Paulo tinha que conversar com essas pessoas no nível um pouco mais baixo, sobre assuntos mais básicos, para que elas pudessem ainda compreender e receber o evangelho. E isso é um problema que está a acontecer nos dias de hoje, nas nossas igrejas. Está a acontecer na nossa realidade atual. Homens e mulheres que já estão na casa do Senhor há muito tempo, que já estão a caminhar faz tempo, que já ouviram 1000 palavras, 1000 pregações e ainda caminham sobre o leite espiritual. A vida dessas pessoas ainda está fundamentada nos princípios básicos, nos princípios elementares, sendo que essas pessoas já deviam estar a ser mestres, já deviam ser pessoas, como o apóstolo Paulo disse, que constantemente experienciaram, constantemente colocavam em prática para exercer a justiça, mas não. Como é que é possível isso? E é isso que o Senhor, que essa palavra que nós estamos aqui a falar é para nos alertar, que é, mano, não dá para estar na casa do Senhor 10 anos e não pôr em prática a tal fé que eu afirmo crer. Como é que eu não ponho em prática a minha fé? Como é que eu não exerço uma função na minha fé? Porque talvez a minha fé, sem obras, ela está morta. Porque é o fundamento que foi falado aqui. Não tem como eu crer em algo e não praticar e agir a respeito disso. Me posicionar para revelar essa fé, para exercer essa fé. E é isso, temos irmãos, temos jovens na nossa igreja, temos jovens na igreja global que já estão há muito tempo a caminhar no Senhor, já conhecem o Evangelho, mas ainda se comportam debaixo do leite espiritual. Ainda não houve um romper, ainda estão presos no berço da infantilidade. Quando são esses jovens, essas pessoas que já estão no Senhor há muito tempo, já deviam ser o que o apóstolo Paulo está a dizer, mestres habilitados para o ensino da justiça. E essa é a dificuldade que a gente está a enfrentar. Que a gente tinha posto aqui uns pontos, e nesses pontos, que está totalmente conectado ao que o Ricardo estava a dizer, que é, há muitas pessoas dentro da casa do Senhor que tivemos um encontro com Jesus, conhecemos a respeito de Jesus, conhecemos a respeito do Evangelho, tivemos a experiência dentro da igreja local, temos o conhecimento da experiência da igreja local, vivemos na função da igreja local, mas tem o terceiro ponto, que é o ponto que temos mais dificuldade, que é, encontrei Jesus, conheci a verdade, estou dentro da igreja a viver vida, só que tem o terceiro ponto, não sabemos qual é a nossa missão dentro dela, dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Esse é o terceiro ponto que está com mais dificuldade nos nossos dias, dentro da igreja local, dentro das nossas famílias da fé. Pessoas, elas conhecem Jesus, elas conhecem o Evangelho. Pessoas estão na igreja e até demais. Têm o conhecimento, têm a experiência, têm a situação, mas elas fracassam, elas ficam estagnadas no terceiro ponto. Elas não sabem qual é a missão delas dentro do reino de Deus, como é que elas vão participar, como é que elas vão servir. E isso é um problema. É impossível, dentro do reino, não funcionar nessas três realidades. Talvez há pessoas que elas simplesmente só vão assistir, só vão amar o Senhor Jesus e ir para a igreja, mas todo cristão é chamado para pôr a mão à obra. Porque a nossa fé, ela depende do quê? De obra. A nossa fé depende do quê? De uma ação. Exatamente. Ou seja, é esse terceiro ponto que nós estamos a querer falar. É preciso agir.
É preciso se movimentar, é preciso ser responsável pelos jovens, pela igreja, pela nossa casa. E essa é a dificuldade que a gente tem enfrentado. Qual é a minha missão? É como se houvesse uma pergunta que paira, né? Que paira no ar da igreja. Ninguém sabe qual é a minha missão. Pouquíssimas pessoas estão a trabalhar. Como é que a gente prova isso? O Senhor Jesus fundamenta isso nas suas palavras, que ele fala com os discípulos. Eu vos enviei a colherem algo que vocês não plantaram. Só que o Senhor Jesus também diz a seguir o seguinte: são trabalhadores. Porque não há trabalhadores. A colheita ela é grande, o serviço é grande, a necessidade dentro da igreja local é grande. Mas falta trabalhadores. E esse é o problema. Porque eu só posso trabalhar quando eu sei a minha missão. Mas porque eu não sei a minha missão, então eu não tenho que trabalhar em nada. Porque eu não sei a minha missão, eu não vou ser responsável para nada. Exatamente. Não vou gastar a minha vida para nada. Mas às vezes eu acredito que também haja muito essa dúvida de qual a minha missão, e por as pessoas elas não encontrarem uma resposta objetiva ou no momento, elas acabam por não se mover, só se vão mover quando encontrarem, por exemplo, Efésios, o que está a falar aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros evangelistas, ainda outros pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Mas nem todos vão ter um ministério, nem todos vão ser apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, nem todos foram chamados para isso. Só que isso não significa que não possam servir, pelo contrário. Em tudo nós podemos servir na nossa igreja. Na tudo que nós vemos a necessidade, nós temos que nos mover. Tanto com um pastor, por exemplo, para tu chegares, não é chegares com um estatuto, mas alguém que foi chamado como pastor tem essa palavra na vida dele. Mano, ele, para exercer isso, ele teve que exercitar isso. É aquilo que nós temos falado, que falámos em Hebreus. Tem que haver um exercício da nossa fé. O Senhor não nos vai confiar algo, a confiar vidas de pessoas, confiar almas, se nós nem sequer temos aquilo que até que nós temos que falado, de nós não temos sido fiéis no pouco, nós não temos sido fiéis no pouco. O pouco é literalmente às vezes um mínimo, nós não temos sido fiéis, nós vemos um copo na igreja no chão e nós não ajudamos para tirar aquele copo do chão. É a nossa mentalidade, é a nossa mente, tem a ver com o nosso coração. O ministério de Jesus era sustentado por mulheres que não foram chamadas para grandes coisas, para serem apóstolas, para ensinar, não foram. Mas o coração delas de serviço era esse. Então, mais do que um estatuto, mais do que um nome, é o coração que o Evangelho provoca em nós. Romanos, vamos voltar a Romanos. Antes nós servíamos o pecado. Nós impedíamos a verdade de Deus de estar na terra com o nosso pecado. Nós não nos esforçávamos para impedir. Eu não conhecia Deus, eu não me esforçava para impedir o mover de Deus. Não havia um esforço, era natural, vinha do meu coração, impedia com o meu pecado, com a minha concupiscência, com a minha mentira. Agora não, obras de justiça. É isso que o Senhor me chama. Então, tudo aquilo que eu for fazer é em prol do reino dele. Quando eu amo alguém. Então, são coisas mínimas, tem a ver com a mente que o reino de Deus ela traz para nós. Tem a ver com a reconciliação que nós temos com ele. É inevitável. Alguém que tenha comunhão com Deus, não expressar quem ele é. Tem a ver com isso, mano. Amém. E falando um pouco também, um ponto, é sobre os pais, né? Voltando agora em 1 João, sobre a questão dos pais. Nós vemos muitas vezes homens mais maduros na igreja, na congregação, pais de família, tudo mais. Homens que tinham um chamado às vezes, mas por conta de diversas escolhas, diversas situações, acabaram por não... parece não... E se calhar não estão a exercer esse chamado, mas um facto é que a palavra ela chama aqueles que são mais maduros, aqueles que têm mais vivência, aqueles que tiveram o tempo de errar, o tempo de aprender, de se moverem ensinando, consolando, porque o que nós temos visto muito hoje em dia, e até podemos falar acerca de nós, é jovens que se converteram, que viram Cristo, viram a beleza de Cristo, só que ainda são imaturos e têm servido, e isso às vezes impede muito, e há muitos impedimentos que poderia ser escusado, uma questão emocional. Os jovens muitas das vezes não têm a maturidade emocional. E muitas das vezes nós estamos a servir, mas há muita confusão que nos impede de estarmos a servir com excelência para o Senhor. E é necessário homens e mulheres maduros que ensinem, que exortem, que aconselhem, que tragam para perto, para que os jovens, aqueles que se estão a converter, tenham um exemplo. Então João, ele chama os pais, aqueles que conhecem, que é desde o princípio, em um fundamento, aqueles que carregam o fundamento, aqueles que têm vivência nesta caminhada. Há uma necessidade de se moverem, há uma necessidade, aqueles que têm vida de oração, de jejum, aqueles que já provaram no poder de Deus, há uma necessidade de passarem um legado, há uma necessidade de falar acerca disso. Acho que podemos falar também um pouco sobre isso, sobre que tem havido uma omissão na igreja por parte daqueles que são mais velhos. Já têm algo para entregar e não têm trazido os jovens para perto. É os maduros, né? Os irmãos mais velhos não têm servido de todos os irmãos mais novos.
irmãos mais velhos no sentido tanto de maturidade de idade, tanto na maturidade no reino de Deus, né, no conhecimento do Evangelho, irmãos mais velhos nesse sentido mesmo, irmãos que já estão a caminhar antes de nós, que já têm conhecimento da palavra, sabem o que devem fazer e não têm aplicado isso para servir os irmãos mais novos. A ordem, de acordo, né, com a realidade da natureza da vida, é o irmão mais velho ensinar o irmão mais novo. Essa é a ordem. O irmão mais velho, mais maduro, cuida do irmão mais novo. E essa tem sido uma dificuldade que ambos nós também falhamos em aplicar essa realidade, mas essa é uma dificuldade que na igreja global, né, ainda há muitas igrejas, há muitos lugares, há muitos irmãos que ainda estão a ser abandonados, muitos irmãos novos, os pequeninos na fé, que não estão a ser cuidados, que não estão a ser discipulados, que os irmãos mais maduros das suas congregações não estão em ação, não estão a agir intencionalmente, em capacitar os novos na fé, em cuidar dos irmãos mais novos, né? Em cuidar das ovelhas, em produzir pessoas para um lugar de maturidade. E realmente é um desafio, tanto na vida comum, vamos assim olhar, não só na questão reino de Deus, não só na questão evangelho, mas na nossa vida pessoal. Não somente dentro das quatro paredes, não é? Exatamente, não só dentro da nossa, dentro da cena da igreja, mas na nossa vida pessoal, na nossa vida comum, que é o quê? Trabalho, família, exemplos, né? Sabedoria, conselhos, e muitos irmãos maduros que eles têm conhecimento, são maduros, né? São pessoas que é nítido que eles têm famílias, que são maduros, que estão na construção e eles não estão posicionados intencionalmente em trazer os jovens, os irmãos mais novos e inexperientes, não estão a trazer esses jovens para perto, para sentar na mesa, para ensinarem, para serem intencionais em cuidar dos pequeninos, para formar novos homens, para formar novas pessoas maduras. E na questão da vida pessoal, dentro da igreja local, a igreja de Jesus, ela é muito... existe órfãos e viúvas na igreja de Jesus. Órfãos e viúvas significa que são pessoas desprovidas, né, de cuidado e exemplo. Só que a igreja traz uma redenção, a igreja revela Jesus e salva essas pessoas, salva os órfãos e as viúvas, salvam os perdidos, né? Pessoas com inúmeras dificuldades na sua vida pessoal. A igreja traz redenção. Mas quem é que vai cuidar da vida dessas pessoas na individualidade delas? Somos nós. São os maduros, são os homens mais velhos, são as mulheres mais velhas que vão cuidar desses pequeninos. Mas tanto nas suas vidas pessoais, no sentido de trabalho, profissional, maturidade, seja na esfera do relacionamento, seja na esfera da família, seja na esfera de construção de caráter, no exercício dos princípios. E é preciso que irmãos mais velhos, os irmãos mais maduros, tenham um lugar de intencionalidade em ter a sua mesa aberta, ter a sua casa aberta, para receber os irmãos mais novos, para que os irmãos mais novos possam vir e ver, para que os irmãos mais novos possam estar perto daqueles que já estão a caminhar dentro dessas esferas e possam olhar e dizer: afinal é assim que se faz. Afinal é possível. Afinal aquilo existe. É assim que se caminha. Então eu vou seguir os mesmos passos daquele homem. Que isso era o princípio que Jesus fazia. Jesus chamou os discípulos que eram inexperientes e disse a eles: venham e vejam. Sentem na minha mesa. Vejam como eu sou. Vejam o que eu faço. Vejam como é que eu caminho. E eles aprenderam através de um exemplo, porque Jesus foi extremamente intencional. Jesus era extremamente direto e Jesus criava esse ambiente seguro para os inexperientes, para os irmãos mais novos, poderem aprender com aqueles que já são exercitados na justiça. Precisamos de homens, precisamos de irmãos mais velhos posicionados para cuidar dos irmãos mais novos na igreja local, na minha igreja, na nossa igreja, na igreja global. Essa dificuldade é real e isso, na realidade, isso é uma luta, porque a verdadeira doutrina está a ser removida, né? Há uma luta doutrinária, né? O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus anunciou, vai vir falsos mestres, vai haver coceira nos ouvidos. Isso é tudo um problema de não haver uma obediência plena à escritura, de seguir o modelo bíblico. E porque o modelo bíblico não está a ser aplicado, existe essa dificuldade. É
os inexperientes, eles começam a crescer, né? Porque crescer é inevitável, a natureza obriga-te a crescer, obriga-te a tornar-te adulto. Só que não significa que a maturidade ela vem, né? A maturidade ela não vem. A natureza ela te obriga, é inevitável. Só que a maturidade é uma construção a partir de uma decisão. Eu decido assumir responsabilidades para ter o encontro com maturidade, mas a maturidade ela também pode ser trabalhada através de pessoas maduras, intencionalmente a gerarem ambientes e situações para que os mais novos venham a alcançar o lugar de maturidade. Essa é a responsabilidade da paternidade e da maternidade. Mas não é um convite a estarmos totalmente submetidos a pessoas como filhos. Não tem nada a ver a respeito disso. É o exercício do ensino, o exercício do mestre, o exercício do exemplo, para que o inexperiente possa obter a maturidade do mais maduro e para que essa vida venha a fluir. É uma família. Nós desejamos o crescimento do nosso irmão. Isso é o avanço do reino de Deus. Exatamente. E nós também, o intuito deste vídeo é uma conversa sobre aquilo que nós temos falado e partilharmos com vocês. Vai trazer problemas, porque acima de tudo, o Senhor Ele nos mostra certas questões que nós temos que melhorar. E isto, tudo aquilo que nós temos, que estamos a falar é aquilo que eu vivo, é aquilo que Ele vive. Nós fazemos, nós erramos nisso, mas nós necessitamos olhar para o nosso erro, clamar ao Senhor, pois nós sabemos que se nós estamos a ver isso é porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. Mas antes de terminarmos, queremos orar, vamos agora orar um pouco sobre essa questão, sobre os pontos que nós temos tomado, ok? E nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por nos mostrares a verdade, obrigado pela luz que tu trouxeste do mundo, Senhor. Nós podemos entender o nosso pecado, nos arrependermos. Tu trouxeste a reconciliação e nós te desejamos no nosso meio. Nós desejamos mais da tua presença, nós desejamos estar agradáveis diante de ti, Senhor. Obrigado por teu Santo Espírito que tu enviaste. Nós que somos a tua casa, Senhor. Nós que zelamos pela casa de Deus, pelos nossos irmãos, pela família de Deus, Senhor. Nós clamamos, Pai, para que a tua igreja se torne cada vez mais agradável a ti, mais semelhante a ti, que tu possas tocar os nossos corações, Espírito Santo, com a verdade da palavra, com a verdade de Cristo, com o brilho, com o exemplo de Cristo, Senhor. Tu possas nos aperfeiçoar no teu amor, tu possas trazer os frutos do teu Espírito, nos capacitar com o caráter de Deus, tu nos tornes, assim como tu falaste que és a videira verdadeira, nos tornes bons ramos, podados, a serem limpos pela palavra, para darmos muito fruto ao Pai, que isso seja glorificar o nome do Pai, a forma como vivemos, Senhor. E agradecemos por esta conversa, agradecemos por cada um daqueles que estão a ouvir, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. É isso aí. Vai ver mais vídeos, esperamos nós, vamos produzir mais vídeos e estejam atentos, meus manos. Obrigado por verem, deem amém. Interajam, comuniquem, é isso. Força. Abençoe, mano.